Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como fazer para ter uma vida mais leve, sem tanta cobrança. O ser humano ele possui uma série de regras, muitas vezes inconscientes, que ele mesmo criou, outras pessoas criaram para ele, a igreja criou, os nossos pais criaram. E a gente tem que viver conforme essas regras. Se a gente não atinge essas regras, a gente se sente triste, se cobrando, se sente com um peso. E essas regras, muitas vezes a gente nem se dá conta disso. A maioria das pessoas nem sabe que possui essas regras, não sabe que isso existe e não sabe que dá para mudar isso. E elas vivem uma vida toda se cobrando com muito peso, com muita exigência. Por exemplo, existem pessoas que elas possuem regras que se elas não tiverem 4 vezes por semana na igreja, sábado de manhã, sábado à noite, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, elas sentem que elas não estão conectadas com Deus. E essa é a regra que ela tem. E se ela não fizer isso, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir distante de Deus. E isso foi uma regra que ela mesma criou, às vezes o líder religioso dela criou, que ele também acredita nisso. Tem pessoas que se elas não fizerem academia todos os dias e todos os dias se alimentarem corretamente ou porque comeu um doce, ela começa a se cobrar, a se sentir mal, porque essa é a regra. A regra dela é eu nunca posso comer, eu nunca posso falhar na minha alimentação, eu nunca posso falhar na minha academia. Tem pessoas que são perfeccionistas. O que é uma pessoa perfeccionista? É que ela possui regras muito fortes em relação à qualidade do trabalho dela. E a exigência dela, o nível de trabalho dela é muito alto. E aí ela nunca termina, ela está sempre refazendo. Ou sempre fazendo, nunca entrega, nunca faz logo. Nunca começa às vezes, porque o padrão de exigência dela é muito alto. Isso é a regra dela. Eu, por exemplo, eu era muito perfeccionista e para gravar vídeo eu tinha dificuldade, porque eu não podia errar. A minha regra é, eu não posso errar. Se eu errei, gaguejei, alguma coisa deu errado, não, o vídeo não tá bom, as pessoas vão olhar, vão ficar falando. Aí depois que eu assisti um vídeo do Érico Rocha, que ele falou assim, olha, feito é melhor que perfeito, vai lá e faz. E depois eu vi uma frase assim, que é o que tem para hoje, eu comecei a mudar o meu padrão. E eu falei assim, o importante é eu entregar o vídeo, é a pessoa aprender alguma coisa. Se eu errei, eu estou em casa agora, por exemplo, o cachorro latiu, o telefone está tocando, e eu não me importo mais com isso, porque o importante é eu estar entregando a mensagem. Porque eu fazendo e criando conteúdo, pessoas estão conhecendo, pessoas às vezes estão aprendendo com isso, e se eu fosse esperar estar perfeito, ter o vídeo perfeito, não errar, não gaguejar, e não esquecer o que eu vou dizer, eu não queria fazer. Então hoje eu faço os meus vídeos, onde eu tenho a oportunidade de fazer, eu vou e gravo, agora está à noite, por exemplo, eu estou fazendo o vídeo. Então a gente tem que se questionar, se a gente está se cobrando em alguma área da nossa vida, é porque as nossas regras estão muito fortes. Aí a gente tem que se perguntar assim, o que precisa acontecer para que eu sinta que eu estou atingindo essa regra? Então, no meu relacionamento, se a pessoa espera que no relacionamento dela, olha, eu só vou me sentir amado quando meu marido me falar te amo todos os dias, quando ele sorrir para mim e quando ele for uma pessoa cordata, só assim eu sinto que ele está me amando. E aí a regra da pessoa é muito forte, porque nem sempre o nosso cônjuge vai estar feliz, vai estar sorrindo, vai estar num ótimo estado. Às vezes ele vai estar até acordado um dia, um dia estressado, passou um dia ruim no trabalho e vai chegar e vai vomitar isso na gente. Então a gente precisa entender quais são as regras. Se você está infeliz em alguma área da sua vida, se você está se cobrando demais, se você está sentindo um peso, é porque você tem que se perguntar, ué, o que eu estou esperando? O que precisa acontecer para que eu seja feliz nessa área? E eu começo a ver que são coisas muito difíceis ou que dependam de outras pessoas. Quando a sua regra depende de outra pessoa, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque, por exemplo, se eu estiver no trabalho e para eu sentir que eu estou crescendo profissionalmente, eu preciso que o meu chefe esteja me elogiando, que as pessoas estejam me elogiando, falando que eu sou muito bom no que eu faço, e eu passo isso para outras pessoas, eu dependo delas e nem todos os dias elas vão dizer isso para mim. Agora, se eu coloco uma regra, eu mudo a minha regra e falo assim, olha, a minha regra vai ser, eu sei que eu estou crescendo profissionalmente quando eu ver que eu estou fazendo um bom trabalho, quando eu sentir que aquilo que eu fiz teve qualidade e eu trago para mim agora. Só que eu não posso ter regras muito difíceis de serem atingidas. Então, por exemplo, na saúde, eu só sei que eu vou estar atingindo a minha regra de saúde, eu vou estar bem na minha saúde quando eu estiver atingindo a minha regra que é
fazer atividade física todos os dias e não comer um doce. Poxa, mas isso é pesado às vezes. Eu não consigo ir, eu sempre falho e eu fico me cobrando depois. Eu posso mudar minha regra, eu posso falar assim, olha, eu vou estar bem na minha saúde quando eu fizer 5 vezes atividade física na semana e durante a semana eu conseguir fazer minha alimentação certinha e no sábado e no domingo eu poder comer um docinho, uma coisa ou outra. E aí a pessoa deixa a própria regra mais leve e ela não se cobra tanto. Só que a regra ela não pode ser muito leve também, porque a pessoa pode criar uma regra muito leve desse sentido, olha, eu vou estar bem na minha saúde quando eu não fumar. E a pessoa já não fuma, mas aí ela come, não faz atividade física, tem uma vida sedentária e a regra dela também não impulsiona ela a crescer, a ser uma pessoa melhor a cada dia. Então as nossas regras, elas não podem ser nem tão fortes, nem tão difíceis que eu vá estar constantemente infeliz, que eu não consiga atingi-las, mas elas também não podem ser leves o suficiente ao ponto de que eu não faça nada, que eu não progrida, que eu não cresça. Então se você quiser mudar, você tem poder sobre alterar as suas regras, você pode mudar a regra que você quiser. Eu tinha uma regra criada pela religião que se eu não tivesse ali 4 vezes por semana na igreja, se eu não tivesse domingo de manhã, domingo à noite, eu não servia, eu não estava próximo de Deus. Se eu deixasse, por exemplo, de ir num sábado na igreja para eu ir numa festa de aniversário da minha família, eu não tinha compromisso com Deus. E essa era a regra que eu seguia. Então eu não tinha vida social, mas eu era feliz porque era a regra, eram as crenças que eu tinha. E depois que eu comecei a estudar, a me desenvolver, eu refiz a minha regra e eu falei assim, quando é que eu sei que eu estou conectado com Deus? Sempre que eu estiver fazendo bem para as pessoas, sempre que eu estiver amando as pessoas, sempre que eu estiver buscando ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser, é que eu estou conectado com Deus, é que eu estou conectado com a vontade de Deus para a minha vida, por exemplo, e eu me sinto bem, eu me sinto próximo de Deus e eu mudei a minha regra. Só que eu também não posso ter uma regra assim, então eu só preciso fazer isso e não vou buscar Deus, não vou aprender de Deus, não vou ir à casa de Deus para me conectar com Ele, para louvar. Então a regra é de cada um. E o que você precisa entender é que além de você ter as suas regras e entender se elas são muito pesadas ou não, entender que as pessoas possuem regras diferentes das suas. As pessoas têm regras diferentes e é besteira a gente querer que as pessoas sigam as nossas regras, porque as nossas regras nos servem. Mas aquela pessoa tem regras diferentes. E de onde vem todo o conflito? Conflito de relacionamento, por exemplo, entre pessoas. É porque nós queremos que aquela pessoa siga as nossas regras. E ela tem regras diferentes, ela acredita, tem crenças de forma diferente. Então, nesse vídeo eu quero que você entenda que se você estiver se cobrando demais, questiona as suas regras. Por que tem que ser assim? Por que eu preciso fazer isso? E se for assim? Será que assim não está bom? E refaz a sua regra. E não deixa a regra muito leve também, para isso não te forçar a crescer nem tão pesada e nem tão leve. Que ela esteja num ponto em que te leve a crescer. E a sua regra nunca pode depender de pessoas. Nunca, quando você for questionar uma regra, fala, olha, o que precisa acontecer para que eu sinta que eu estou atingindo esse valor na minha vida? Nunca ponha na mão de pessoas, coloque sempre na sua responsabilidade, porque sempre que você colocar na mão de pessoas, você vai estar dependendo das pessoas. E aí você vai ser infeliz constantemente. Então, como é que eu faço para me sentir amado? Que eu sei que eu estou sentindo amor e estou amando as pessoas. Olha, quando eu fizer o bem para elas. Agora, se a regra da pessoa é quando todo mundo sorri para mim e me der um abraço, pronto, acabou, porque nem todo mundo vai sorrir para você. Então eu refaço as minhas regras agora, coloco regras que me façam crescer, mas também que não me gerem tanta cobrança. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa dica. Se você gostou, dá um curtir no vídeo, dá um curtir e deixa o seu comentário. Comenta o que você está achando dos meus vídeos, se você tem acompanhado. Eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível. É o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Uma pessoa que grava vídeos assim, que dá conteúdo, o alimento dela é saber... O que motiva ela é saber que ela está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, quando você comenta, eu sei disso, isso vai me incentivando a gravar cada vez mais. Então, se você gostou, dá um curtir aí, deixa o seu comentário e compartilha. Compartilha porque, às vezes, outra pessoa está precisando aprender exatamente essa mensagem aqui. Isso vai fazer bem para ela, vai fazer diferença na vida dela. Então, eu te desejo muito sucesso. Um forte abraço.